Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Tenho o prazer de receber aqui um cast de estrelas aqui. No dia em que a Terra parou, ou nos dias em que a Terra parou, Raul Seixas tinha razão. E há 4 anos atrás, quem preconizou isso foi o Bill Gates, que levou aquele... 4 ou 10? 4 anos. Aquele barril de... Isso mesmo, botou na palestra. Urânio, falando em bomba atômica, e no fim, um vírus de nada, vagabundo, que dura 2 meses, 2 semanas no corpo humano, faz as 2 maiores economias do mundo se curvarem, China e Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos já tinha visto se curvar diante do ditador da Coreia do Norte, né? Foi 3 vezes lá visitar o cara. E agora esse vírus. Tudo bem, desembargador Francisco? Alegria muito grande voltar ao Pampa Debates, com esse elenco maravilhoso. E agora o senhor vem já como chefe nosso aqui, o senhor está mandando a comunicação social? Não. Eu sou da parte de relações institucionais. Mas então, vovô. Nós temos a comunicação social em qualquer lugar desse Rio Grande e desse Brasil. O nosso querido colega, desembargador Antônio Vinícius, que tem feito um trabalho maravilhoso. Antônio Vinícius. O Vinícius já Amaro da Silveira. Pois eu não vim porque estava ouvindo a Torres FM 101,1. Estava em Torres, né? Maravilhoso. Ele, o Denardi, o Sartori, todo mundo em Torres. Exatamente. Mas alegria muito grande estar de volta num momento difícil. Meu caro Paulo Sérgio, meus caros companheiros de bancada, que vai passar. Eu, inclusive, em Torres encontrei, Paulo Sérgio, um cliente meu, à época da advocacia, que quando surgiu o Plano Collor, me disse que pensava em se suicidar. Hoje está muito bem, está bem aposentado, com os filhos bem encaminhados. Passou. Mas não é INSS, a aposentadoria dele. Também, mas fez fundo. Preparou o fundo, complementar. Então, alegria grande estar de volta ao Pampa Debates, nesse momento pungente, forte, mas que com aquilo que nós aprendemos, você lá em Cachoeira, eu em Estrela, no meu grupo escolar Vidal de Negreiros, que fez agora no dia 15 de março, 100 anos. Estava lá com o Geisel. Exatamente. E o presidente Voltaire em Cachoeira com a irmã do Geisel. Exatamente. O presidente Voltaire lá fala com muito carinho da escola Rio Branco, né? Exatamente. E eu da escola Vidal de Negreiros, lembrando... Que era a escola, o bairro Rio Branco, o bairro dos alemães. Exatamente. Então, essa marca grande, ele tem se mostrado uma pessoa que teve lá em Cachoeira, nesses momentos difíceis aqui, muita liderança, muita visão antecipadora no dirigir o Poder Judiciário e de manter o Poder Judiciário com a força que tem, sendo durante 11 anos seguidos o melhor poder, melhor tribunal de grande porte do Brasil. Só podia ser de Cachoeira, não? Voltaire de Lima Moraes, nosso presidente do TJ. Pô, o nosso magistrado aqui, o nosso juiz de Onça, me deu um susto aqui, ele disse que levou 3 horas para vir de Lajado aqui. Mas ele deve ter parado na Casa do Mel, parou na Casa do Mel, parou no Postinho, parou na Arena do Grêmio, né? Nós imaginamos que ele tivesse vindo em 45 minutos. Parou na Arena do Grêmio. Não tinha movimento nenhum na estrada. Não. Prazer tê-lo aqui. Mais uma vez... Nós estamos esperando aqui na Corregedoria. Mais uma honra. O coronavírus e outras. Institucionalmente, a carreira avança e nós vamos avançar naturalmente. O senhor não está querendo ser de Lajeado? Lajeado já é uma década, né? Pois é. Ele é lajadense também. Também. Estive lá na homenagem para ele. Cidadão lajadense. Esse é um típico homem que vai sair de Lajado, mas Lajado não sai dele. Não vai sair dele. Tenho certeza. Não. Assim como São Luís Gonzaga e assim como Encruzilhada do Sul também. Mas, mais uma vez, uma honra, Paulo Sérgio Pinto, eu atender o convite, né, e participar dos debates que teremos hoje à tarde, nessa tarde, né, que quase todos eles
giram em torno dessa pandemia, né? Mas que, como o desembargador Meche já adiantou, nós estamos trabalhando. Ontem eu trabalhei até 11 horas da noite ou 23 horas. Hoje, diversas reuniões, principalmente com que está se decidindo agora na Corregedoria, a questão dos extrajudiciais, se fecham ou não fecham. Seus horários, a matéria. Há posicionamento, essa hora já deve estar decidido. O Poder Judiciário está trabalhando, né? Estamos trabalhando, implantando, né, algo que levaríamos algum tempo para implantar, né, que era uma pequena novidade, mas que a pandemia nos fez antecipar, e o desembargador, eu estou vendo que ele tem as resoluções ali, do teletrabalho ou do home office, se queiram usar a expressão. Mas isso já existe, né? Mas a nós não já está fazendo ainda. isso. Mas para nós... eu tenho vários amigos meus, são desembargadores, juízes, estão trabalhando. Não, é evidente que sim, não, mas se trabalhar... Não, mas o servidor... O servidor. O servidor. Então, há a continuidade dos serviços, né? Tem estações de trabalho... Que daqui a pouco o governador, agora com a liberalidade que deu a Assembleia Legislativa, né, ele está com plenos poderes. Daqui a pouco ele ocupa o prédio novo lá para fazer um hospital. No TJ. Brincadeira. Anne Ortiz. Como é que está a nossa deputada, Anne Ortiz? Paulo, tudo na medida do possível, né? A gente está um susto na Assembleia, né? Nossa deputada Kelly parece que coronavírus, ainda bem que ela fez o exame, não deu nada. Não é nada, graças a Zilá a Deus. estava apavorada, né? A Zilá não foi, eu acho que e os deputados acima de 60 anos também não deveriam ir, né, até as Frederico sessões. Não foi, então? Não, o Frederico estava lá hoje. Mas... Acima de 60 não vai? Mas tem que ter... 60, não? Não, o Frederico é muito jovem. Acho que falta ainda um pouco. Muito jovem. E aí votamos hoje, né, os projetos para poder fazer as contratações emergenciais, também da questão... Principalmente na área de saúde, né? Não, é na área de saúde. É só na área de saúde. Na área de saúde. Não, mas ocupação predial... Da calamidade pública, né, do Estado. Ele pode fazer várias coisas que transcendem a saúde, Sim. Claro que para a saúde. E agora é um momento de atenção, assim, acho que nós já estamos trabalhando de forma remota, o gabinete, a Assembleia Legislativa também reduziu bastante o horário, as pessoas podem entrar na casa deputados e servidores, mas pessoas de fora não. Eu acho que são algumas medidas importantes que estão acontecendo. As pessoas saíram das ruas realmente, Paulo Sérgio, quem anda por Porto Alegre consegue perceber nitidamente, parece sábado ou domingo. Mas um lado é bom, porque realmente as pessoas não estão na rua, mas por outro lado, tu dá uma passada nos bairros e aí tem gente na frente de casa tomando um chimarrão, conversando com os vizinhos, em pequenas aglomerações e aí eu acho que está faltando um pouco do entendimento que isso é muito sério. Mas está todo mundo suspendendo festa. Inclusive, nós teríamos um grande aniversário para 1.200 pessoas, do doutor Carlos Schwartzman, que tinha preparado algumas coisas, suspendeu ele, casamento do... Não, prorrogou, do né? Prorrogou. Adiou. Do filho do Skeff, do filho do Gilson da Estara. Mas eu também, o Pedro faz um ano, já, dia 9 de abril, ele faz um ano, e a gente faria também uma festa e acabou deixando para junho, julho. Carlos Schwartzman. E aí, é tudo isso, coronavírus, ou nós estamos à beira de uma histeria? É um prazer voltar aqui, Paulo. Nós estamos em calamidade pública, isso é uma coisa terrível. Um pouco triste, deprimido e ansioso pela situação que vai aparecer. O que está acontecendo? O homem, senhor da terra, do mar, senhor do universo, que já foi à Lua e voltou, está de joelhos por um vírus que é o menor ser vivo bichinho conhecido. Que botou a China e os Estados Unidos, as duas maiores economias, de joelhos. Não, mas, Paulo, ontem... O Kim Jong-un botou os Estados Unidos de joelhos. Itália, agora vem outro bichinho lá e bota de joelhos de novo. 475 pessoas morreram na Itália ontem. Em 24 horas, né? Em 24 horas. Isso é uma coisa terrível. Eu espero que jamais aconteça algo parecido aqui conosco. Então não é histeria?
Não, acho que nós estamos com prudência, tanto que nós estamos nesse estado de calamidade pública. Prudência, eu diria, e responsabilidade grave. É isso, não, nós não sabemos o que vem pela frente. Não, estou usando o termo de histeria que o presidente da República usou, né? Paulo, mas veja só, por que a China Mas ele já voltou controlou? atrás. A China controlou, parece que hoje não teve nenhuma uma contaminação comunitária. Mas em relação à China, há muita controvérsia. Vamos botar antes no papo Tem o liberdade nosso de vereador, expressão, né? Vambert de Lourenço, senão ele fica ali a parte sem ser anunciado. E ele é um homem muito constrangido. Né? Tímido. Ele é tímido. Discreto, né? Prazer tê-lo aqui, vereador. Paulo, meu querido doutor Carlos, Meixo, doutor Luiz, Anne, é um prazer imenso, obrigado pelo convite, estar aqui no programa. Prazer. O que eu tenho sentido é um orgulho muito grande de ser gaúcho, de estar no Rio Grande do Sul, ser gaúcho por adoção, da nossa sociedade porto-alegrense e gaúcha, porque se nós continuarmos fazendo o que nós estamos fazendo, nós vamos diminuir a progressão do avanço do vírus. Então, nossa responsabilidade é muito grande. O governador está de parabéns, o prefeito está de parabéns e a sociedade, sobretudo, está de parabéns porque eu percebo que as pessoas estão conscientes. Presidente da República, não. As ações da União não chegam aqui. Eu sou motorista, eu sou democrata cristão. A vida existe no município. A União é uma ficção criada para dar uma personalidade jurídica ao Estado, né? A vida acontece... Essa é a sua visão. A vida acontece no município, né? Aliás, um dos grandes problemas do Brasil... Tem que avisar, então, quem criou as leis e acabou com o Pacto Federativo. É que a gente nunca teve pacto federativo, né? Não, então, nós nunca tivemos. definitivamente acabaram. Agora, que ia acontecer... Não, é que nunca teve, Paulo. Quando houve a proclamação da República, Não, diferentemente dos Estados Unidos da América, que eles tiveram uma união por congregação de estados que, na origem, eram até soberanos, no Brasil nós tivemos uma segregação. Nós tínhamos um estado unitário, transformamos as províncias em estados. E, de uma forma assim monstruosa, até adotamos a Constituição dos Estados Unidos como modelo, República dos Estados Unidos do Brasil, adotamos uma federação por segregação e não por congregação. Então, o que sobra para os estados é um resquício de poder que tem na União, que era o Império Centralizado. Então, o Brasil continuou esse império centralizado mitigado. Então, nós não temos uma federação. Nós temos federação para manter CC no governo, no judiciário, no legislativo. Nós temos uma federação para ter os 3 poderes e os estados têm um baixíssimo grau de autonomia. Quer dizer, é totalmente a comparação indevida. Concordo tanto plenamente. que eu sou parlamentarista histórico, né? Sempre defendi o parlamentarismo. Não posso dizer isso hoje, porque aí eu virei golpista. Por quê? Porque eu virei golpista. Mas o Bolsonaro era parlamentarista. Mas se eu falar em parlamentarismo agora, é porque eu quero dar um golpe no presidente. É um absurdo isso. Mas desde sempre... Mas por que dar golpe no presidente? É o que... Essa decisão do povo. É o que a retórica... É o que a retórica... É o que a retórica política comum... É o que a retórica política comum tem usado. Então, quando eu faço parte do Instituto Parlamentarista Brasileiro. Olha o que a deputada Anne está dizendo. Desculpe lhe interromper. Pois não. A Anne está dizendo que se tivesse um plebiscito hoje seria diferente e ganharia o parlamentarismo. Mas está todo mundo condenando o parlamento? Não. Não, mas parlamentarismo é diferente. Parlamento, a começar pelo próprio presidente. Não, no parlamento que está. É diferente. O parlamentarismo foi reformado em 50%. Paulo, me desculpe. Foi reformado em 50%. Mas Desculpe, Paulo, está se condenando nomes do exatamente, não o parlamento nomes do judiciário. Mas reformou 50% do parlamento. Mais de 50%. O povo reformou mais de 50%. Mas mesmo assim mas ainda aí, tem nomes veja, esse para é o apontar. valor do parlamento. Mas mesmo que tenha reforma de 50%, ainda tem nomes para apontar. Claro, e eu lógico. acho que está certo. E falando um pouco sobre as medidas, eu acho que o Vambert tem razão das medidas que foram tomadas com antecedência no Brasil. Poucas vezes a gente viu isso. Em particular, Anne, em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Exatamente. Nós temos que nos orgulhar muito do que nós estamos fazendo. Vamos pegar e continuar fazendo. Pontual que me preocupa. Eu acho que o que vem pela frente na economia vai ser muito pior que o vírus, o efeito do vírus na saúde. As pessoas vão morrer de fome, de depressão, as pessoas vão literalmente quebrar, porque aquele que trabalha hoje para comer, não amanhã para comer, hoje mesmo, não está trabalhando. Ele estava sem emprego, foi para o Uber, hoje não tem Uber. Paulo, então, essas pessoas, elas estão
Paulo, tremendamente prejudicadas, isso será irrecuperável. Só que eu quero colocar o seguinte, aí olha para um lado, e olha, eu estou dizendo que sou a favor, os mercados estão funcionando a pleno, os funcionários estão lá trabalhando. Com limitação. Tá lotado. Ontem. Eu tive no supermercado organizadamente, com limitação de produtos. Lotados supermercados, pegando tudo que podiam. Que isso e por que, é um que o resto... também. As farmácias estão lotadas, os funcionários estão trabalhando, e por que, que o resto do comércio não pode estar trabalhando? Por que, que as outras pessoas não podem estar trabalhando? Paulo, com cuidados, para a gente ter ao menos um equilíbrio. Paulo, mas as lojas, as que estão fechadas... as lojas de rua. Fechadas. Não, eu fui no combustível estão trabalhando. Eu fui no centro hoje. Fosse no shopping? Não, no shopping não. Aí a bomba atômica caiu lá. Eu fui no centro. As lojas de rua, as que estão fechadas são por uma determinação própria. Mas ninguém entra lá, lembrando... Não, é que agora, tem muitos as vendas pararam voluntariamente. Aí, ninguém entra lá. Não, mas os que estão abertos... Um susto geral. Os que estão abertos, as vendas caíram 70%, 90%. Eu concordo com isso. Por isso que eu, voltando no que o Wander estava falando... Eu quero o equilíbrio, é isso que eu quero. O que eu acho que nós erramos, e aí foi tarde demais a questão do fechamento das fronteiras. Porque tudo poderia estar funcionando plenamente se as fronteiras tivessem sido fechadas. Eu conheço pessoas que vieram da Europa, que chegaram aqui no aeroporto, chegaram em São Paulo, em Guarulhos, nada, não tinha ninguém nem para tirar febre, nem para dizer nada. Vieram para Porto Alegre e nada, foram para suas casas. Tem dois então, que já pediram a palavra. O juiz, senão a Anne não passa o bastão. Não, mas só para eu concluir, a questão não é de tu não deixar brasileiros entrar, mas com cuidado, como fizeram com aquele avião. Vamos, doutor Carlos, depois vamos ao nosso magistrado. Paulo, como eu sou médico, eu estou preocupado com o número de vítimas, de mortes. O que vai acontecer depois é secundário. O quê? Eu estou decepcionado. Não, tu vai ter razão se daqui a um tempo tu dizer morreram 500 pessoas. Em 24 horas de depressão. Eu estou decepcionado mais com os Estados Unidos agora eu que o Brasil. Eu acho que as medidas do Brasil podiam ter sido até antecipadas. Os Estados Unidos... Por que a China conseguiu... Porque conseguiu parar tudo, tem dinheiro para fazer isso, tem dinheiro para suportar isso, para bancar uma parada de um mês. A China tem, nós não temos. Nós não temos dinheiro, nós quebramos tudo, a saúde está quebrada. Nós vimos vários vídeos da China que o sujeito estava no carro, chegava as pessoas fardadas, tirava a febre dele, está com febre, sai. Não vou sair. Ele saiu algemado. Lá não é uma democracia. Os Estados Unidos, eu lamento, eu não tenho poder da previsão, vai pagar um preço altíssimo. E hoje eu estou achando que nós vamos... Eu estava meio entusiasmado, porque a curva ela estava lenta. Agora eu soube que são 621 casos. Já 50% a mais. Amanhã, se ela chegar em torno de 1.000, vocês se preparem que vai morrer muita gente aqui. O problema... Mais rápido do que na Itália, os nossos números para 20 dias. E a Itália está acima de nós no desenvolvimento. Quando isso começar a acontecer, e essa previsão eu fiz em São Paulo e nas favelas do Rio, nós vamos perder completamente o controle. Por isso que eu acho que tinham que ter fechado as fronteiras. Agora o nosso, daí tu não deixa chegar juiz Johnson. E preserva o comércio. O nosso juiz Johnson. A minha manifestação é só para lembrar, né, que nós, quando tu falas isso, quando da tua manifestação, Paulo, eu concordo, e até ontem, em Lajeado, passando pelo centro e olhando para as lojas, para os pequenos comerciantes, né? Isso nos causa uma preocupação e até uma certa depressão em saber que muito daquilo ali vai ser extinto, enfim, né? Mas nós devemos buscar os princípios, e um dos princípios é aquele consagrado nas primeiras resoluções e recomendações da Organização Mundial de Saúde, ou seja, do isolamento social. Não há outra prevenção do que o isolamento social. Isso é muito importante. Se nós não nos isolarmos... Isso é devastador. E continuarmos com o contato social, nós vamos estar propagando o vírus... Né? E se fizermos isolamento social, nós estamos condenando as pessoas a um outro tipo de morte.
Mas, Paulo, tem maneiras de Mas isso ajudar. é um período, Paulo. É um período. Mas qual é o né? período? Qual é o tamanho Não, desse não período? sabemos se é um mês, 2 meses. E aí? Vamos dizer. E se for 4? Todos, se for 5? Todos estão falando entre 60 e 90 dias. Claro, mas é Pelo menos os catastrófico. principais. Catastrófico. Imagina uma pessoa que estava na terceirizada, que não tem carteira assinada, que não Não, tem e nada. catastrófico. E É que estava catastrófico. trabalhando. É catastrófico Estava mesmo. trabalhando É? para ganhar o pão de É uma cada dia. catástrofe. Mas é... O que vai acontecer com essas É pessoas? catastrófico. E não Paguei é- R$200 do governo. Aí o seu Paulo Guedes, tu que é parecido com o Paulo Guedes, aliás, eu olho para ti e me dá um Paulo Guedes. Bem mais jovem. É verdade, é verdade. Não. Bem mais jovem. Eu fico triste. Bem mais jovem. Aí o Paulo Guedes resolve fazer um grande favor. Ele está pegando o dinheiro lá do 13º, do aposentado, e vai pagar agora. Mas convém. Vai antecipar. Vai antecipar o dinheiro que é dos caras, que vão receber. Isso não é resolver o problema. Não, e vai ter problema de E arrecadação. vai ter um problema lá. E também vai ter problema de arrecadação do Estado muito O grande. desembargador tem razão. Ele colocou 90 dias, porque é o aprendizado que nós temos da China. Janeiro, fevereiro e março. Se for igual, vai Ao redor, ao redor. Ao redor. Ao redor. Mas nós não sabemos. A Itália certamente não vai ser isso. Com vantagem, Vai ser muito com vantagem muito grande de clima. A Itália passando o inverno pesado, né? Estados Unidos também. Né? Então tem essa diferença que é favorável. Né? Até eu diria assim, uma das coisas boas da nossa seca, da nossa estiagem, uma das coisas boas. Né? É um argumento. O quê? Uma das coisas boas para não aumentar esta Propagação do proliferação. Tempo seco, né? Quente. Aqui quente, exatamente. Mas a questão da China, eu não consigo acreditar que a China comunicou o que estava acontecendo no tempo real que estava Ela acontecendo. prendeu o médico que informou que tinha uma epidemia. Exatamente. Lá Prendeu o médico. Entendeu? E o prefeito, que não tomou as providências, se demitiu. Porque lá ainda as pessoas têm um pouco de honradez. Quando elas agem mal, ou dão um tiro na cabeça, se demite. Não, ou leva um tiro na nuca. Ou Então levam ele- o tiro. Ou levam ou o levam. tiro. A China deixou a coisa chegar num estágio que era incontrolável. E já estava no mundo inteiro isso. Já estava no mundo inteiro. Quando as pessoas começaram a sair da China, já tinha ido turista, entrado, saído da China sem cuidado nenhum. E isso foi para a Itália de um vírus é jeito chinês. muito forte. E aí, o que aconteceu com a Itália? Não deram Mas bola. podia ser qualquer outro Aí país. pararam, as atividades lá pararam, só que as pessoas achavam que estavam de férias e estavam na rua e estavam andando e a contaminação. E o Brasil não tem a estrutura hoje para segurar. Só que o vírus já está aqui e ele já está sendo Não tem estrutura e não transmitido. Porto Alegre dinheiro. teve o primeiro caso de... Comunitário. Comunitário. Hoje. E aí, gente, depois que Então, o começou vírus já o está comunitário, é circulando, quase né? impossível a gente parar. A maioria das epidemias e das pandemias vieram da Ásia. Sim, mas Tem, olha a porque população. não, Olha a é que o população da vírus- China, olha a população da Índia. A maioria dos Tem que ir vírus, lá. esses influenza, eles são hospedeiros de aves. Eles não causam aves. E algumas vezes, como aconteceu a mexicana, a gripe mexicana, que morreram 20 mil, que era uma gripe chamada porcina, foi uma relação das aves com os porcos. Agora tem uma relação das aves morcego. que são hospedeiros com os morcegos E cobras. e cobras, que as cobras são os inimigos do mosqueiro, e os chineses comem as cobras e se infectaram. Então houve uma mutação desses vírus e ele começou... Eles comem tudo, até os morcegos. E o grande problema é que até então não acontecia isso, é o grande índice de infecção de algum grupo de pessoas do mais velhos do pulmão. É uma pneumonia que eles precisam ficar no respirador por 3, 5, 7, 10, 15 dias e não há respirador suficiente e está morrendo esse número fantástico de pessoas. Deixa eu Então eles dar estão uma morrendo. Porque a notícia. China tem Doutor, uma bala. pergunta, eles estão A China vai lá e morrendo. constrói um hospital, em 2 semanas está pronto o hospital. Doutor, uma pergunta. Eles Com estão 2 morrendo milhões. por falta de respiradores. Isso é a Itália também. Tecnicamente Sim, é isso, só né? que a China tem bala, só que eles são irresponsáveis porque o resto do mundo não tem bala. Não, mas veja- Então lá tudo Tá bom, eles aparece. fizeram de propósito. Não fizeram de propósito, Paulo Sérgio, só que Conta-se que tem- na Coreia do Norte não chega a esse ponto, né? não Mas tem uma... veja só, vamos supor que nós Conta-se que na vivêssemos Coreia do há 1000 Norte não anos chega a esse atrás. Não ponto. chegou lá na Coreia do Não, Norte. porque eles estão executando os... Coreia do os Sul doentes. avançou e parou, né? Paulo, A Coreia do Sul não Coreia do avançou Sul, tanto. sim. O Japão também não avançou vivendo tanto. Na Idade Média, Estrutura. e não houvesse Dinheiro. recurso nenhum da medicina e acontecesse essa pandemia, o que aconteceu? 80% ia ficar bem, não ia ter nem sintomas,
15% iam sobreviver com sintomas e 3, 4 iam morrer. Isso que aconteceu. A gripe espanhola morreram nada mais, nada menos que 50 milhões de pessoas em 1918 e 19. Foi a maior da história. Meu avô e minha avó me contavam. Impressionante. Então, logo inteiro, depois da Primeira Guerra Mundial. Foi uma pandemia também, não é? Nem a peste negra. A peste negra veio na Alemanha. Acho que foi a gripe espanhola foi a maior pandemia do mundo. Foi da história. Isso. Da história. É isso. Eu não sabia desses números. 50. A segunda maior foi aquela febre aviária, que morreram 2 milhões de pessoas. Essa de 2009 foram 20 mil pessoas no mundo. H1. Hoje nós já estamos com 8 mil. Está esquecendo lá atrás. Sim, a peste negra. A peste negra foi quase a metade do mundo. E H1N1 é muito mais letal do que... Muito mais letal, mas menos contagiosa. Claro, mais difícil de pegar. Muita gente vai ter isso e não vai nem saber. E a questão das crianças também, né? Você sabe de onde vem o alimento que está na sua mesa? Se sabe, não tem problema. Mas quem não sabe, valorize a agricultura familiar. Ela que te alimenta. FETAG do Rio Grande do Sul, defendendo a agricultura e a pecuária familiar. Para mudar um hábito, é importante que você ouça esse recado da Unimed. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Viu só, doutor Carlos Schwartzman, aqui o bem-estar está sempre em pauta. França, Itália, Chile, Argentina, Portugal, não é de lá que vem o nosso coronavírus, né? Há vinhos do mundo, traz de lá, importando os mais emblemáticos rótulos de cada país, para que você viva assim o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender a cada um de nós. Passe uma das lojas da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135 e na Lípio César 203. Doutor Meixo, onde é que o senhor compra os seus vinhos? Na Lípio César. Na Lípio César, na esquina com a Nilton Sen. Atenção, cooperado Unicred, não espere o dezembro chegar. E olha, com todo o Unicred se antecipando, né? Antecipe o seu 13º salário e deixe a prosperidade vir antes. Agora, aproveite os benefícios especiais que só você pode ter. Os valores da antecipação entram direto na conta e a liberação é rápida e segura. É o pagamento que você precisava, ele é parcelado e cheio de exclusividades. Fale com o seu gerente Unicred e saiba mais. E vamos agora ao quadro de saúde. Gostaria que o nosso médico aqui presente anunciasse o quadro de saúde no Pampa Debate. É sempre uma honra. Alguém falou que eu sou parecido com o Paulo Guedes. Eu não sou... Não, é igual, tu é igual. Não. Bem mais jovem. É isso. Anunciar o Gilberto Schwartzman, que é um gênio. Eu costumo sempre dizer, ele é o mais novo membro da história da Academia Brasileira de Medicina. Junto com Jatene, Zerbini, só a bala. Então, E o mais premiado oncologista brasileiro no exterior. É verdade. Perfeito, é isso mesmo. Fale, doutor Gilberto. Tudo bem, Paulo Sérgio? Sabe que uma fã do teu programa me encontrou no Shopping Moinhos e perguntou se as recomendações que eu dou sobre os exames preventivos do câncer são as mesmas para quem tem muitos casos de câncer na família. Uma pergunta muito interessante, Paulo Sérgio. É importante esclarecer, quem tem 2 ou mais casos de câncer de intestino, mama ou próstata, por exemplo, em familiares diretos, por exemplo, irmã, irmão, pai, mãe, tio, avô, deve fazer os exames preventivos mais cedo. Ou seja, não deve esperar pelas datas recomendadas. É melhor fazer os exames preventivos mais cedo. O bom é procurar um médico e perguntar mais sobre isso. Boa pergunta da espectadora do teu programa, hein, Paulo Sérgio? Um abraço. É uma pessoa que sabe das coisas, né? Agora, eu quero colocar uma decorrência do nosso coronavírus, o Covid-19, né? A questão do panelaço. Eu queria saber quem é o gênio. O cara é gênio. O cara que arrumou um panelaço a favor do Bolsonaro. Esse cara é gênio. Ele é tipo lá o
Meu Nome é Enéas. Quem bolou, que parece que foi o Berfran Rosado, vote na Ieda para tirar o Olívio. O objetivo era prejudicar o Germano Rigoto. São gênios. Esse é gênio. Tem um panelaço contra. Todo mundo sabe que ia ter um panelaço. Ele inventou um panelaço a favor. Embolou o meio-campo. É Gênio, Vambert. Eu gostaria de saber quem é esse cara. Eu também. E confundir os meios de comunicação. Os meios esse foi menor que o outro. Não, mas menor não. Como é que tu vai medir o tamanho do panelômetro? Agora, a Globo tem um panelômetro. Anne, na minha redondeza deu para ouvir nitidamente os dois panelas. Inclusive parecia Grenal. Eu sabia de onde é o grito é vermelho, de onde é o grito é azul. Na minha também. Verde e amarelo. E tinha foguete também. Tinha verde, amarelo e vermelho. Isso aí. Eu não sei se na região de vocês tinha foguete, mas eu ouvi foguete. Nesse panelaço vermelho, tem gente que virou a casaca. Sim. Que está contra o Bolsonaro, até por culpa dele mesmo. Sim, porque ele é bem intencionado, mas um pouco inábil com as palavras, né? Algumas atitudes, assim... Despreparados. Intempestivas e tal, mas... Eu votei nele e votaria de novo. Sim. Diante das circunstâncias... Ele fez um serviço para a nação. Então... Mas é que a situação... que não dá o direito para ele extrapolar. Que nós estamos numa situação complicada no Brasil, que, como Max Weber chama, de líder carismático. O líder carismático, ele não precisa argumentar muito para a shoulda que o segue. Então, o Lula era um líder carismático. Se pegasse o Lula em qualquer situação, constrangedor, como pegaram, roubando, o indefensável é defendido. Roubando para ti. Porque esse pessoal da shoulda, para eles, ele não exatamente. Nada, não quero exatamente. Ele pegou emprestado. E também, tudo que o Bolsonaro fizer será justificado por um grupo de eleitores. Ele não erra, ele é inatingível. Tudo que ele diz o Max Weber chama isso de líder carismático. O Getúlio foi assim também, e alguns outros líderes da história, que eu não vou citar para não achar que estou fazendo comparações o Juscelino também foi assim. Indevidas. O Juscelino. Menos que o Getúlio. O Perón. São os líderes carismáticos, não é? Então, esses líderes carismáticos, eles incorporam a figura do Messias, sem trocadilhos com o nome, e acham que podem tudo. O problema é que quem faz a crítica, por exemplo, eu fui eleitor do Bolsonaro, votaria de novo no Bolsonaro. Crítica, chamar de petista. Exatamente. Não estou arrependido, mas nós vivemos num momento no Brasil, por exemplo, eu curti uma resposta do Sérgio Moro no Twitter a um Twitter agressivo do Ciro Gomes. Sem querer, eu curti o do Ciro Gomes. Imediatamente eu passei a ser comunista. No Twitter, eu que luto contra a esquerda há 20 anos. Se atrapalhou. Eu atrapalhei, curti errado. Só 20 anos? 20 e poucos, né, meu tempo de... Mas ontem o Bolsonaro... E aí eu passei a ser comunista. Onde é que veio do Maranhão, Vamos? Eu vim final da década 90. Final da década 90. Ele era Estou há 21 anos aqui. Grande professor. Isso aí. Grande professor. Estou aqui há 20 anos. 21 anos. A título de informação e dando sequência e com concretitude aquilo que o desembargador Voltaire esteve aqui no programa e em várias manifestações fez de diálogo permanente, não só com os poderes... Diálogo no sentido de ato cooperativo. E de integração não só com a comunidade, mas também com os magistrados. A desembargadora Vanderlei acaba de comunicar, porque ela está participando ativamente dos grupos de magistrados, né? Desembargadora Vanderlei é a nossa corregedora geral, né? Comunicando que foi decidido o fechamento dos cartórios extrajudiciais até o dia 31 de março. Então, os tabelionatos, os cartórios de registro de imóveis, o cartório de registro civil, ele também, só que o civil tem a peculiaridade do plantão, porque nascem pessoas e morrem pessoas e tem que ser... Volta dia 31 ou volta dia 1º? É bom deixar passível de prorrogação. Até 31, inclusive, pelo passível, que eu estou entendendo. Então vai dar para comemorar. Não, diz aqui vai dar para comemorar a Redentora. Diz na resolução, passível de prorrogação. CNJ também já está ampliando prazos. As questões, essas questões assim de prever
tempo, espaço, né? Tudo passível de prorrogação e de reavaliação do contexto, né? Paulo, hoje vai ter outro panelaço, não sei se está sabendo, Não né? estou sabendo de Às 20 horas a favor hoje... ou contra? Não, um panelaço... dos médicos, né? Dos de profissionais todos da envolvidos na saúde, médicos, E enfermeiros. agora virou uma miscelânea esse panelaço. Mas eu queria voltar um pouco... Panelaço para tudo. Eu também, eu queria que o Vamper completasse o que ele estava dizendo. Eu só quero dar um detalhe do Bolsonaro. Eu acho que você tem razão que ele talvez não seja a pessoa mais preparada, mas ele teve um argumento fantástico ontem. Eu gostaria que os senhores colocassem ministros melhores do que eu tenho no momento. É verdade. Ele não foi campeão, ele escolheu as melhores pessoas, que eu não ache que o Bolsonaro não seja preparado, é preparadíssimo. O Mandetta, o que era? Em conteúdo. Ortopedista. Não é ortopedista, ele é deputado. Sim, não. A Tereza Cristina, o que é? Deputada e engenheira. Engenheira de produção. O Moro, deputada. Que bom, então retomando o início do programa, isso me faz ter esperança no parlamentarismo. Claro. Como a Anne diz, né? Temos bons parlamentares também. Eu não estranho, aliás, eu também tenho experiência e acho que a solução está no parlamentarismo. E pior, vão me condenar aí, está no Centrão. O Centrão que define tudo no parlamento. Sim, perfeito. Não é a esquerda nem a direita. A começar as alianças... E as pessoas têm direito de estar no Centrão. A começar as alianças são mais programáticas do que pragmáticas. Então, as alianças se dão por causas, por agendas e não por pragmatismo ou necessidades imediatas dos partidos. Esse é o primeiro grande avanço para a democracia. Então, como eu estava dizendo, eu não me arrependo de votar no Bolsonaro, votaria de novo no Bolsonaro, mas isso não significa que eu não o critique ou concorde ou discorde de algumas coisas. Eu não sou gado, né? Eu não sou boi. Eu não faço parte do rebanho. Da mesma forma que quem votou em ti pode criticar o que votou em mim. E me critica o tempo inteiro, né? E eu até agradeço as críticas, porque algumas são pertinentes. Algumas são procedentes. Ninguém está imune a críticas, eu tenho um canal direto com o meu eleitor e recebo as críticas e agradeço. E uma grande conselheira que lhe acompanha, né? Nossa colega, né? Não, na verdade, a magistrada, ela manda. Luzes do amor e coisa. Na verdade, a magistrada, ela manda. O apelido dela lá em casa é Autoridade Suprema. Quase o Iatolado. Semideusa? Quase isso. Olha. É a Temis, né? Vamos parar por aí, senão vão começar os olhos amendoados. Aí, o Carlinhos há pouco está com os olhos amendoados. É porque Percebi. Viu, Paulo? Percebesse também, né? Viu, Paulo? Não tem de cara, assim. Viu, Paulo? É porque minha mulher, colega dos dois, ainda é diretora da Júris, então foi uma piada interna. Muito competente, por isso que é diretora da Júris. Agora está no conselho também. Isso foi uma piada interna. Conselho de Recursos Administrativos. Deixa o doutor Carlos, já está pedindo a palavra ali. Não está pedindo? Então deixa... Não, eu quero só... Ele pediu. A Anne está pedindo. Só uma coisa que a Anne falou. Com a caneta. Não, que a Anne falou, que é o seguinte, que é o aspecto do contágio. A gripe... H1. O mais contagioso vira do sarampo, que é 1 para 12 se calcula. Na de 1918 era 1 para 1, era quase direto 1 para 1. Esse aqui se calcula que é 1 para 5, por isso que ele é altamente contagioso. Ele é a metade do sarampo, que é considerado o vírus mais contagioso de todos. Então, é por isso que nós estamos tão preocupados. E resistência, né? Doutor, você está acompanhado essas notícias de vacinas, que viria uma da China, depois eu recebi notícia que viria de Israel. Qualquer avanço em termos de vacina precisa no mínimo 18 meses, 12 meses. É muito difícil. Mas esse é o fluxo da história. Nós vamos caminhar para a melhora também. Vai ter uma vacina, mas sem dúvida. Mas não agora. Esse é o fluxo da história. Não tem mas sempre se avança, né? Eu acho que poder avançar. O que eu queria colocar é assim, com todas essas questões, eu acho que a gente está vendo muita solidariedade entre as pessoas. Muito cuidado. Nós que estamos sempre muito acostumados a chegar, dar a mão, dar um abraço, um beijo, isso está sendo complicado nesse momento. Está sendo muito duro. Né? Para mim é uma violência. Muito difícil. Mas também a questão... Imagine eu do lado da Anne, que foi minha aluna e minha amiga. Pela primeira vez eu não dei um abraço. Mas não é à toa que os japoneses só fazem isso aqui. É verdade. Eles não se tocam. Mas porque no passado eles já viveram essa experiência. Já viveram isso. Por isso que eles fazem isso. Eu queria falar um pouco dos abraços.
que o russo, que viveu tudo isso, beijou na boca? Talvez os russos sejam mais afetivos que os japoneses. Na boca. Beija muito, mas não na boca. Sim, homem com homem. Paulo Sérgio, eu Os queria cosmonautas, quando se encontravam, tem uma cena deles trocando, um que estava na estação espacial e o outro que estava desembarcando, deram um selinho tem muito assim. do gestual também. 3 selinhos. Selinho firme, firme aquele. Os argentinos e com virilidade. Um selinho viril. O Paulo Sérgio é um beijoqueiro, todo mundo sabe disso. Ele beija todo mundo, os amigos, é um sujeito extremamente afetivo. Só os amigos, um beijo. Nós temos lá um grupo de futebol do Farroupilha, os velhos todos, quando se veem, dão um beijo aqui. Ele fala que é o grande quarto-zagueiro, tipo de Leon. Ele jogava muito futebol. Ele disse que jogava mais que o Gamarra. Muito, não, verdade. Jogava mais que o Gamarra. Não, mas hoje nós vamos ter que mudar isso. Os mais novos não fazem isso. Foi meu companheiro e foi minha vítima. Eu sou do mesmo estilo. Viu, Carlos? Sou do mesmo estilo. Sabe que o Carlinhos, uma vez, ficou tão bronqueado comigo que me deu uma voadora no futebol, na areia. É verdade. É que ele sempre me batia, eu apanhava, ele me batia, chegava em casa inchado. Aí um dia eu disse, não, hoje eu vou pegá-lo. E foi o que aconteceu. Peço desculpas. Descalço ou com tornozeleira? Tornozeleira. Não, e ele partiu pra cima de mim. Ele partiu pra cima de mim, queria me bater, chegou a turma do Deixa Disso, agarrou e ele... Em 92 eu parti o joelho ao meio, o Carlinhos me perdi um terço da rótula, me trouxe para Porto Alegre, me operou. 8 meses depois eu estava jogando sem fazer fisioterapia. Olha aí. Dizia, tu vai destruir essa cirurgia. E me recuperei assim com a perna fininha, assim. Não foi, o doutor Carlos? Atrofia normal pela parada, né? Sim, uma musculatura forte. Paulo, o que eu queria falar era o seguinte, da mesma forma que a gente está vendo muitos atos, tem aí os absurdos, né? Foi fechada uma farmácia em São Leopoldo que estava vendendo álcool gel a R$300. Isso é a grande injustiça. Então eu quero aproveitar. Prende quem compra. Não, eu quero aproveitar aqui a audiência. Vulnerabilidade. Eu quero aproveitar a audiência para dizer uma coisa. Procons municipais, Procon estadual, essas coisas têm que ter denúncia. E os órgãos e o Procon vai lá fechar. Fortalecimento na estrutura. E não só isso também. Os municípios e o Estado têm que fortalecer a estrutura dos Procons. Mas o Procon estadual tem dinheiro para investir nos Procons municipais e muitos prefeitos não querem abrir os Procons porque tem medo de como é que vai ser o relacionamento com os empresários locais. Eu quero dizer uma coisa, que isso fortalece o empresário, porque fortalece o bom empresário, aquele que valoriza e respeita o consumidor. Então é muito importante, é importante a gente usar esse canal para isso, porque no primeiro mandato da Assembleia, e ainda sigo tentando levar esse tema para dentro dos municípios, e a gente vê uma resistência muito forte. Agora a senhora vai ter a oportunidade, concorrendo à Prefeitura de Porto Alegre, sendo prefeita, de aplicar tudo isso. Isso aí. De ampliar o Procon. A Nádia, quando ouve falar na Nani Ortiz, ela treme aqui. Ontem aqui tremeu. Não. Ele é candidato. Ele quer criar... Quero criar a Suzane. Deputada Anne, eu só quero fazer uma observação que, em tese, foi pro PT, não é só assinei a ficha hoje de manhã, mas também crime contra a economia popular, também delegacia de polícia. Uma solenidade simples em razão da peculiaridade. Uma solenidade. Assinei a ficha hoje em uma solenidade virtual, para dar um bom exemplo. O Zambiase foi? Não, nós restringimos. Nós restringimos a 6 pessoas. Uma questão que está acontecendo. Deputado Maurício, Cássio. O nosso presidente. Nos Estados Unidos, Paulo, existe uma lei que o sujeito em catástrofe pode subir até 10%. Acima disso, ele é indiciado e responde por processo criminal. Isso aí. Não entendi o início da sua colocação. Nos Estados Unidos, em tempos de catástrofe, de furacão, tsunami, o sujeito pode aumentar aquele produto até 10%. Nós temos lei no Brasil também. Temos. Clássico temos a lei de crimes grandes furacões, e o problema do aumento, o destelhamento e o problema do preço das telhas. Isso é o caso clássico do Michael Sandel. Mas sabe Os Estados Unidos, eles
como o doutor disse, como foi dito aqui, eles retardaram um pouquinho, mas eles têm um conceito lá extraordinário. Quando eu estive no governo Ieda, eu queria trazer para o Rio Grande do Sul, porque nós tivemos aquele tornado que quase destruiu, né, o Rio Grande do Sul, que é um conselho de Homeland Security, que são as ações integradas, né, de Homeland Segurança. Então, envolve inteligência. Eu vou dar um exemplo, Mestre. Por exemplo, quando teve aqueles furtos de colchões e de mantimentos em Santa Catarina, no meio de uma catástrofe das enchentes. Lembra? Mantas, de mantas feitos por próprios oficiais, por praças do Exército. Então, o conceito de Homeland Security, ele inclui tudo, inclusive a pegar um homem que está tossindo numa farmácia, e imediatamente o funcionário da farmácia tem o dever legal de avisar as autoridades públicas e ele ser conduzido, né, para... Aqui o funcionário da farmácia vai fazer, olha, eu tenho um remédio bom para lhe tirar tosse, e já aplica no cara. Mas esses sinais de... Paulo, porque tu é tão fã dessa deputada, ela não deixa ninguém falar. Ao contrário, Terezinha. Terezinha, ao contrário. Por que eu sou tão teu fã? Aliás, já no nosso tempo, né? Quando nossa aluna na PUC, sempre com liderança no diretório acadêmico, no DCE, lembra? Mas eu tenho 2 ex-professores na mesa, imagina que eu vou falar mais do que eles. A Terezinha está equivocada. E ganhou mais fãs aqui, porque eu vi aqueles que ficaram com o olhar amendoado. Olhar amendoado. Não, mas é verdade, Paulo, a Anne nos orgulha muito. Eu me lembro dela na primeira campanha de de vereadora na TV, e aquilo já encheu a gente de orgulho e fez uma trajetória brilhante, né? 12 anos, né? Como passa rápido. É verdade. Paulo Sérgio, quando o Japão foi destruído por um tsunami e teve uma usina nuclear destruída, os voluntários que se apresentaram foram idosos. Eles estavam pensando em preservação da espécie. Não podemos comparar a cultura milenar do Japão com a nossa. No Brasil é um oba-oba total. Domingo as praias do Rio estavam lotadas. Olha, me desculpe. Mas ontem me desculpe, isso aí, esse coitadismo, isso a esquerda passou décadas botando na cabeça da gente que a gente não presta. O Eduardo Cloeiro não é esquerda. Não, ele é vítima. Porque a esquerda ficou incutindo que a nossa história é uma porcaria. Aprendi isso com o professor César Saldanha, meu mestre lá no mestrado, lá, meu orientador. Nosso mestre. Um complexo de coitadismo. Ridicularizam o império, as instituições, nada no Brasil presta. Nós somos bombardeados por essa propaganda que nós somos essencialmente corruptos. Parlamentarista. Por nós mesmos, né? Por nós mesmos. Nós somos... O brasileiro é treinado para se sentir o rabo do cachorro. Nós temos gente decente no país, nós temos gente que empreende, nós temos gente que trabalha, nós temos gente que está arriscando a vida agora para salvar a vida dos outros. Eu não tenho inveja das culturas alheias, não. Eu não tenho inveja. Assim, o Japão é um país sem esperança, com altíssimo índice de suicídio. É um país frio, individualista. Eu não vou cultuar a cultura japonesa. O Japão é um país com altíssimos índices de suicídio porque é uma sociedade sem esperança. Nós temos que muito organizada, mas sem esperança. O Carlos Chagas manda dizer o seguinte: também votei no atual presidente porque era um candidato único para combater os petistas. Porém, ele, como o mais alto servidor público do país, não tem carta branca. Se não se portar como o cargo exige, pode ser convidado a se retirar. Não sou seguidor da seita. Parlamentarismo pode ser uma saída. Carlos Chagas. Muito bom. Um abraço, Carlos Chagas. Isso aí. Vamos ao ponto final, com Gimo, qualidade comprovada e, obviamente, a nossa Casa Valduga. Nossa Casa. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Vamos começar, o Carlinhos já está pedindo a palavra, começa com isso. Não pedi, mas eu gostaria, né? É o ponto final. É que eu vejo tu levantar a caneta e fazer assim. Muita movimentação. Não, eu queria... Ele é extrema-direita, o homem? Muita movimentação. Ele é extrema-direita no futebol, ele é ponta direita. Como o ministro Mandetta, ele
várias vezes na televisão, ele tem sugestões, eu como médico. Primeiro eu quero pedir desculpa para meus amigos infectologistas, que eu sou ortopedista. Estou falando algumas coisas talvez até indevidas. Tu nem condena as máscaras de ontem, nada? Não, a máscara tem as máscaras só devem ser usadas para quem é portador do vírus. Para não transmitir. Para não transmitir, protege, porque os outros existem muitos estudos que mostram que fiquem o sujeito... O exemplo, o presidente Bolsonaro tinha máscara no nariz, toda hora estava aqui. Nós não queremos que coloque a mão no molho, estava toda hora. O exemplo foi muito ruim. Mas eu quero dizer o seguinte, alguns conselhos que os médicos sugerem. Use sempre a mão não dominante. Vai abrir a porta da casa, a chave, se possível, do elevador. Porque nós costumamos botar a mão dominante na boca. Por que é tão importante o gel que nós estamos usando hoje? Porque a transmissão da AIDS é sexual ou por injeção endovenosa. Essa aqui é por via aérea respiratória. Nós... nos espirram no nosso rosto ou nós temos que tocar em alguma coisa e levamos a boca. Então, por isso que o sujeito tem que respeitar muito e lavar várias vezes a mão. Uma outra coisa importante, eu tenho um conflito, a minha esposa está ouvindo, familiar, ela não quer que vá trabalhar, eu sou de risco. Eu digo para ela, não posso abandonar meus pacientes da Santa Casa, eu tenho pacientes internos, não posso, eu não vou ser que nem o Schettino que abandonou o navio lá quando deu... Bom, mas eu quero dizer o seguinte... Fiquem em casa. Existem 2 exemplos clássicos, um recente agora, das cidades da Itália, que é Lodi e Bérgamo. Lodi eles ficaram em casa e Bérgamo não ficou. É o dobro de mortes em Bérgamo que Lodi. Mas na gripe espanhola também tem um exemplo fantástico. Morreram 50 milhões de pessoas. A cidade de São Luís foi proibido, todo mundo tinha que ficar em casa. E a Filadélfia, uma reunião com 4 mil pessoas. O dobro de mortes da Filadélfia foi 3 vezes mais. Isso em 1918. Então, nós temos que ficar em casa. Eu tenho que ir ao hospital. Vocês me desculpem, mas quem não precisar, fica em casa. Eu acho corretíssimo isso, que nós temos que ficar em casa. Perfeito. Eu acho... Só continência, só pôr na ordem. O tribunal já liberou o servidor. A minha continência só pode ser para um ortopedista, que é o ministro Mandetta. Está fazendo um trabalho excepcional. Parabéns, ministro. Mas tu diz que o ortopedista não é médico? Que polêmica. Isso é uma brincadeira. O ortopedista não quer ser médico. Nós queremos ser ortopedista. Nós queremos pacientes rígidos que tenham lesão no sistema musculoesquelético. Nós não gostamos muito, na verdade, de doentes. Essa é a história. Então tá bom. O senhor está pedindo o seu ponto final. Não pedi, apenas reforçando. Não, mas tá bom, aí... vai fazer um ponto final já. Pode falar. Eu acho que o Brasil, né, tem todas as condições para dar um exemplo mundial, né, se souber, né, se continuar as políticas de prevenção. Talvez os nossos casos, embora estejamos com índices parecidos com o da Itália, temos condições de, com todas as prevenções, observando as orientações médicas, né, de não termos essa proliferação de casos. E a continência vai com muito afeto ao meu filho, Luiz Felipe Guti Johnson, que na segunda-feira, lamentavelmente, não teremos a festa que estava prevista. Ele tinha comprado até roupa. Mas ela vai ser diferida. Vai ser diferida, evidentemente. Roupa já para ir. Está fazendo 15 anos, com muita saúde. Guarda a roupa, então. Exatamente. Né? E é o meu pai e a minha mãe que estão assistindo, já quase octogenários. Morando, né? Onde? São Jerônimo. São Jerônimo. Né? Terra do melhor carnaval. Foi do melhor carnaval. Foi? Né? Foi do melhor carnaval. O Bairro da Rosa, que é Jaguari. Hoje já... Não, o da Rosa diz que é Vila Maria. Não, diz que é da Caixa d'Água. Lá, Santiago. Na verdade, São Jerônimo foi um embrião de muitos carnavais. Maravilhosos. Né? E os carros alegóricos e as fantasias. Muito fruto... E deu a Patrícia Poeta lá de um bloco desse. A Patrícia era muito... O carnaval era muito financiado pelo... Que hoje tu trabalhas muito, era muito financiado pelo agronegócio. É verdade. Mas a época era a cultura do arroz e do gado. É verdade. Vereador Vambert Gomes de Lourenço, nós ouvimos até pelo nome completo, Luiz Antônio de Abreu Johnson,
Esse homem é o meu brinco, ele é meu ídolo, né? Nosso, sabe nosso ídolo. Nome forte, né? O homem, o que ele fez em Lajeado, olha, Lajeado vai perder muito. Impressionante, uma beleza. Vai perder muito Lajeado. Também é cidadão lajadense Mas com muito mérito. nós, todos os gaúchos ganham com a presença dele na corregedoria do TJ. Excelente. Vambert. Primeiro, muita gratidão pelo convite, a primeira vez que eu vim no programa. Senti. O quê? Verdade. Primeira vez em março. Verdade. Honradíssimo. Não, mas já veio outra vez. Honradíssimo. Acho que eu estive aqui nos estúdios na campanha de prefeito. Foi. Participou aqui do programa das entrevistas. Isso. Então, fica a minha gratidão e eu quero repetir. O meu orgulho pelo grau de cidadania, solidariedade de consciência que a nossa sociedade está adquirindo em razão dessa crise. Concordo contigo, é uma catástrofe. Em toda catástrofe, quem sofre primeiro são os mais pobres. Os ricos migram, eles têm condições de Mas se nesse adequar. cenário com restrições, né? Sim. Nessa catástrofe, na catástrofe financeira que ele falou, econômica, que é a consequência da catástrofe sanitária que nós estamos enfrentando. Mas, de novo, eu quero dizer que eu estou orgulhosíssimo da sociedade porto-alegrense e da sociedade gaúcha, porque eu sei, doutor, que a boa parte das pessoas estão sabendo do risco e da necessidade de se resguardar e evitar o convívio social por uma... Eu estou com minha sogra, que deve estar assistindo aqui, que é um doce. As pessoas dizem que eu sou a única pessoa que andaria com a foto da sogra na carteira, né? Porque eu adoro minha sogra. Foi aluna da minha mãe. Olha aí. Exatamente. Está em Estrela, com 94 anos, isso mesmo. Firme. Né? Minha avó é de Teotônia e minha mulher foi juíza em Estrela, né? Também. Exatamente. E o nosso glorioso general Geisel era também de Estrela. De Teotônia. Então, ontem... Então, ela está isolada. Mas ela está isoladíssima, só para dar esse testemunho, esse exemplo. E o Paulo, ela está isoladíssima e ontem eu levei um bolo para ela. Levei um bolo, estiquei o braço, sem beijo e sem abraço. Pegue o bolo que está dentro da sacola, né? Lave bem as mãos antes de comer. E ela está sem contato com os netos, com a filha, com o genro. E está lá. Mas está em contato com nós agora aqui. Exatamente. Exatamente. Sua continência para quem? Wanda Michel. Vai para ela? A minha continência é para o ministro da Saúde. Seria o primeiro a fazer continência para a sogra? Não. Acho que só o outro ela continência para a sogra. Não, para ela eu ficaria... Para ela mais, eu ficaria perfilado o dia inteiro para ela. Mas minha continência vai para o ministro da Saúde. Agora, olha o que diz aqui Elaine Machado, muita demagogia em cima de tudo isso. Aqui em Porto Alegre, a maior parte das pessoas estão vivendo em meio a valas, a céu aberto, uma nojeira, tudo que estamos vendo. Tem uma usina asfáltica na Restinga, que seria para uso do Extremo Sul, está abandonada. Se formos do centro, já contei, são mais de 3 dezenas de carros abandonados daqui até o Extremo Sul. Fiquem com Deus, meus queridos. Tá. E o que é que isso tem a ver com vírus? Também não entendi. Não, ela está dizendo que todo mundo se cuidando, as pessoas, vai lá na Zona Sul, eu não preciso ler tudo, porque é grande aqui, está vendo aqui. As pessoas estão lá no meio das valas, o esgoto a céu aberto. Talvez a preocupação seja a vulnerabilidade. Talvez a preocupação, vereador Wander, seja com a vulnerabilidade em razão de uma propagação do vírus, né? É verdade. Ele é onde atingir as vulnerabilidades. Bom, Paulo, primeiro, eu também tô aqui com o meu álcool gel. Esse aqui eu ganhei do Henrique, que vem ao mundo daqui uns meses, né? Mas já está preparando as pessoas, o Henrique, né? Irmão do Pedro? Não. Não é irmão do Pedro? Que já está preparando, né? O ambiente que ele quer chegar. Eu acho que isso é importante a gente destacar o álcool gel. Mas o álcool gel... Henrique é Nenê, filho da minha amiga que está vindo aí daqui uns dias. O álcool gel só não resolve. O álcool gel é para momentos que nem esse. A gente vai sair daqui, vai passar o álcool gel, vai embora para nossas casas. Mas chegou em casa, água e sabão. O que resolve o problema é água e sabão, muita água e sabão. Faz anos que eu não toco no sabão, o sabão tá cheiroso, agora continua aquele. Não, o sabão qualquer um. Glicerina. Que precisar usar. Glicerina? Pode ser. Não, eu quero saber. Só água. E eu quero aproveitar e dizer que fizemos um ofício hoje na Assembleia Legislativa das emendas
que os deputados tinham, né, tem, que é R$1 milhão cada parlamentar que pode destinar para a saúde, para a segurança, para a educação, para os municípios do estado. Nós fizemos um ofício, assinamos. Eu não sei se todos os deputados assinaram, mas quando eu vi lá já tinha um bom número quando eu assinei, já tinha um bom número de deputados assinando, para que esse valor não fosse destinado para onde os deputados apontaram, mas sim para a saúde, para poder investir nesse momento que nós estamos hoje de combater o coronavírus e os efeitos que ele pode trazer, né, para a nossa população, principalmente para o grupo de risco. Sua continência para quem? A minha continência vai para todos os profissionais da saúde, principalmente para uma em especial, que é a minha mãe, que está de aniversário, ela é enfermeira, está de aniversário também na segunda-feira e com certeza não vai fazer festa, mas que está lá trabalhando firme para atender principalmente as pessoas mais carentes. Ela trabalha num posto de saúde em Alvorada e eu tenho certeza absoluta que a gente tem que fazer o máximo, ficar em casa para evitar que esse vírus chegue aonde essa pessoa mandou a mensagem, porque aí a disseminação é incontrolável. Não tem como fazer isolamento em alguns lugares. Francisco José Mendes. Minha continência vai para o Sistema Pampa, por comunicar como está comunicando, com jornais com mais de 70 páginas tratando desse tema, nos informando. E vai para três grandes estadistas que eu aprendi a admirar. Desembargador Voltaire Lima de Moraes, presidente do Tribunal de Justiça, Hernani Polo, presidente da Assembleia, e Eduardo Leite, governador do Estado. Muito bem, parabéns. Aniversaria hoje o José Serra, ex-ministro da Saúde, adorado por alguns médicos, odiado por outros. A maior atitude. Luiz Paulo Jardim, um abraço ao Luiz Paulo. A turma de casa. O Luiz Paulo, não sei se... Sagar ou Ramada? Hein? Sagar ou Ramada? As duas? As duas. Sim. Um abração a ele, parabéns pelo aniversário, a Rosa Rios Garcia, o Ricardo Morandini Zanata, Salo Anemi, Norberto Bosetti, o Ademar Bedin, Norberto Bosetti, grande criador, desenhista. O José Carlos Melik, a Patrícia Bandeira, o Luciano Farias Lawrence, a Mônica Zandavili e... Mas tem mais uma página. O Bruce Willis, também está de aniversário hoje. Bruce Willis. Homem forte. Né? Adriana Baron, a Patrícia Michels, Elson Furini. Elson Furini. Liguei para ele cedo hoje. Um abração a Elson Furini. Aliás, estive lá perto da fazenda dele, na fazenda do Romildo, eles são lindeiros lá, né? A nossa colega Joyce Maureen Espíndola Bastos, aqui da Rede Pampa, e o Dom José Mário Stoer. E o Cláudio Olgayer. Cláudio Olgayer da Saúde, homem da saúde, da Federação. Meu colega de turma. Cláudio Olgayer. Então, a todos eles, um abraço especial aí ao Elcio Furini. E esse conjunto todo. E ao Luiz Paulo Jardim, aí, entre tantos aniversariantes de hoje. Eu estou aqui com a lençoletria, que ajuda aí nos óculos, espetacular. Tu não usa óculos? Cara, usa. Então, olha aqui, não tem nada melhor que isso. Não tem mesmo. Nossa Center Ótica. Muito obrigado. Mãe de Deus Center e também lá no centro, a Galeria do Rosário. Tá aqui. Muito obrigado. O seu também. Center Ótica. Todos usam óculos, só a Anne que não usa. Não, eu uso, é que hoje eu tô de lente. Tu usa, sim. É que meu óculos tá ruim, eu tenho que ir lá comprar um... E todos em azul, hein? Todos em azul. Temos aqui? Acho que a grande maioria, como sempre. 2, 3, 4, 5. 5 contigo, né? Eu sou colorado. Não, 5 ele tá contando 5 com seu pai correio. Tem 6 Ele tá contando com ele. Eu sou conselheiro. Seu pai correio. Tem 5 gremistas. 5 ele tá contando com ele. O ex-árbitro ainda continua. A Vera também é gremista. Vera também é gremista. É cônsul internacional, a Vera. Então, assim, agradecendo a todos os nossos queridos amigos que estiveram conosco, nós vamos agora ao Jornal da Pampa, o comando dela, da Vera Armando. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento
GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família.